Olá, mais uma vez peço licença para entrar em sua casa para apresentar esse programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook é só colocar Facebook/do jeito do Jonas. Lá você pode assistir este e muitos outros programas que nós temos gravados. Já passamos de 80 programas já gravados no Facebook. Também você pode entrar em contato conosco pelo www.guarutv.com.br. Todos os dias, simultaneamente, o programa passa aqui e passa também no www.guarutv.com.br. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei o médico, obstetra e ginecologista, doutor Eduardo José Remy. Como vão as coisas, doutor? Tudo tranquilo? Vão indo bem, graças a Deus, tudo bem. Uma honra muito grande receber o doutor aqui e vamos bater um papo sobre medicina. Vamos. A sua especialidade é ginecologia e obstetria. Obstetra faz nascer a criança, a ginecologia cuida basicamente da saúde da mulher, do homem também, né? Não, da mulher. Da mulher. Da mulher. Tá, e o que consiste esse acompanhamento, esse tratamento? Desde a adolescência até os últimos dias da vida. Desde que o pediatra libera a criança, né? Libera a menina, então a jovenzinha adolescente, já com seus problemas de menstruação ou não, já pode ser acompanhada pela ginecologia nos consultórios, né? Nos ambulatórios. É grande a incidência de pessoas que deixam de procurar o médico? Até por vergonha, por acanhamento? Bom, você sabe que nós também temos um problema de acesso, né? Nós não temos um acesso universal garantido. Cultural, não? Cultural também. Eu acho que a gente tem vários problemas. Nós temos problemas socioeconômicos da população em si, nós temos uma dificuldade de acesso no que diz respeito a que nós não temos um número de médicos suficientes para atender toda a demanda, geralmente, principalmente aqui na cidade, mas eu tenho a impressão que esse problema é universal, pelo menos no país. E tem as questões culturais também, mas via de regra, as mulheres, nesses anos todos... um assunto interessante, essa falta de médicos. É daí que vem a ideia do programa Mais Médicos, da importação de médicos de fora? Não especificamente na área da ginecologia, né? Mas o programa Mais Médicos, ele tende a intensificar um tipo de profissional que nós não temos mais no país há muitos anos, que é o médico generalista, né? Aquele médico que tem uma visão holística do paciente, uma visão de todos os problemas desse paciente, muitas vezes até com envolvimento social, econômico, quer dizer, as dificuldades que levam às doenças principais que nós temos, principalmente na periferia das grandes cidades e no grande interior desse país, né? Por várias deficiências, por deficiências muitas vezes de falta de água encanada, de saneamento básico, de um modo geral, de acesso aos serviços básicos, acesso à educação, etc. Tudo isso é um conjunto de situações que leva a doenças comuns, simples, muitas vezes, mas muitas vezes com gravidade. O senhor é a favor da importação desses médicos? Eu sou a favor do programa como um todo, já que essa decisão de não formar esse tipo de profissional foi uma decisão que nós tomamos lá no passado. Quando eu digo nós, eu digo inclusive a categoria. Eu me lembro da época que eu era estudante, há 40 anos atrás, em que já havia uma discussão entre os velhos médicos, professores da universidade. Foi uma medicina com 12 anos. Muito obrigado. É o primeiro caso de bebê médico da história do Brasil. Talvez seja isso. E os nossos velhos professores já criticavam os mais jovens que focavam muito o ensino na questão da especialização, né? Tudo tinha que haver especialização e os jovens, os mais jovens na época, defendiam que isso era uma necessidade em virtude da ampliação dos conhecimentos em cada área, que era impossível, então, um médico como os antigos ter um conhecimento geral de tudo e poder ser
atender a todas as questões. Quando né? eu era criança, doutor, tinha no meu bairro, eu morava num bairro muito pobre na periferia de São Paulo, chamado Pirituba. Tá lá o bairro, né? Tem até uma música agora aí dizendo que Pirituba não é nada e tal. Mentira, viu? Pirituba é muito legal e importante. Tem lá o Pico do Jaraguá. E lá tinha o doutor Taroso, que era um japonês, que atendia uma consulta muito barata, que as pessoas podiam pagar da periferia, e aquela fila enorme. E por que a fila enorme? De um lado, era bom, porque ele demorava para atender. E do outro era ruim, porque as pessoas ficavam na fila há muito tempo e ele era sozinho atendendo. Mas era impressionante, porque a pessoa podia ter qualquer tipo de problema, saía de lá com um diagnóstico e com um remédio. Ó, compra isso. Quando a pessoa não tinha, ele mesmo às vezes dava um remédio, e eu me lembro que algumas vezes eu fui levado. Eu me lembro de a minha avó estar sempre lá nesse doutor Taroso. Esse tipo de médico não existe mais? Esse tipo de médico não existe mais. Existe hoje a disciplina Medicina da Família, que inclusive já é uma residência médica, já é uma especialização, é um pouco paradoxal, mas é verdade, já é uma especialização, quer dizer, o sujeito se forma, tem aquele conhecimento geral, mas como ele não tem a prática da atividade, ele vai para fazer uma residência, mais 2 ou 3 anos, em Medicina da Família, para então poder exercer essa atividade. Esse tipo de médico nós não temos mais, nós temos muito pouco desses médicos. Eu volto a insistir, isso foi uma decisão nossa lá do passado. Econômica, inclusive, porque o especialista ganha mais? Econômica também, um pouco atraída pela indústria dos equipamentos, pela indústria farmacêutica, por todos os polos que cercam isso. É muito atraente você trabalhar com grandes máquinas, fazer grandes diagnósticos, utilizando grandes equipamentos, caros, etc, etc. Então, isso vai atraindo mais o jovem médico sempre à especialização. A quantidade de conhecimento em cada especialidade também se multiplicou bastante nesses anos todos. Quer dizer, o crescimento da pesquisa em cada especialidade, ele cresce exponencialmente, né? Hoje é muito difícil, até dentro de uma determinada especialidade, você acompanhar dia a dia e estar atualizado efetivamente com tudo que acontece na tua especialidade. Então, essa foi uma decisão lá atrás, quer dizer, nós não vamos mais investir em médicos generalistas, nós vamos formar especialistas. Hoje a maioria dos jovens que estão aí no 5º, 6º ano da faculdade estão preocupados em saber que especialidade vão fazer. São orientados na universidade para isso? Eu acredito que até sim, inclusive a própria universidade, a USP no caso, foi quem implantou a Medicina da Família. Aliás, foi lá em Ribeirão Preto que nasceu a primeira residência médica em Medicina da Família, ligado ao Departamento de Medicina Social da faculdade de lá. De modo que a grande preocupação hoje é em se formar especialistas, doutor, eu trouxe aqui um médico muito conceituado, ele é da Escola Paulista de Medicina, Dr. Beni, e ele me disse, sentado nessa cadeira em que o senhor está, que esses médicos cubanos têm o mesmo conhecimento do que um bom enfermeiro do Brasil. É por aí ou ele exagerou? Eu acho que é um pouco de exagero, sim. Na verdade, o que acontece é que, ao contrário da gente, Cuba sempre privilegiou a medicina mais primária, a medicina na sua arte básica. Quer dizer, nós vamos examinar um doente, nós vamos palpar esse doente, vamos conversar, vamos usar os nossos recursos da arte médica, de palpação, de percussão, um estetoscópio. Isso basta para fazer 90% dos diagnósticos de uma população em geral de um país especialmente pobre como o nosso. Ou pelo menos nos seus rincões extremamente pobre. Você já deve ter viajado por esse país. Bastante. E percebe as diferenças são enormes. Então nós temos, na verdade, um paradoxo grande no nosso país. Nós temos um Amazonas, por exemplo, onde se morre de verminose ainda, né? E temos uma cidade de São Paulo, onde se tem um padrão quase Porto europeu. Porto Alegre, que tem um padrão europeu. Quase europeu, não é isso? Porto Alegre, Curitiba. Então, a decisão do programa é atender de um modo uniforme a todo mundo. É lógico que eu tenho que privilegiar quem está morrendo lá, porque não tem acesso, tem mais dificuldade. Então, nós precisamos de médicos gerais mesmo. E nós, como volto a insistir, resolvemos não produzir esse tipo de profissional já há 40 anos ou mais. Portanto, vamos trazer de fora. Qual é o problema? Não vejo nenhum. Tem tanto grão que a gente não produz e a gente importa. Tem tanto produto manufaturado que a gente não produz e a gente importa.
Por que não um profissional que nós não decidimos, volto a insistir, essa foi uma decisão de não produzir. É uma decisão. E a consequência de toda a decisão. Então nós vamos trazer médicos que são formados para este fim. Há poucos países no mundo que formam médicos para este fim. Doutor, deixa eu falar uma bobagem aqui. Fale. Nessa mesma linha de raciocínio tem a outra ponta, né, desse arco-íris, que é o médico midiático. Nós temos aí, por exemplo, não sei se ele é americano, brasileiro e tal, esse tal de Dr. Rei. É médico? Diz que é cirurgião, diz que opera, conserta nariz, conserta não sei o quê. Eu não sei, eu não conheço. Mas é mais ou menos comparável com o médico cubano, só que da outra ponta? Ah, sei lá, eu acho que vai uma distância bastante grande. A ética é uma linha tênue. Aliás, ele aparece na televisão com o estetoscópio pendurado no pescoço. Você já notou isso? Vai fazer o quê? Eu tenho a impressão que na sua atividade também deve ter muito desse tipo de coisa. Ah, né? Com certeza. Então, são coisas que não dá para a gente falar a respeito. É lamentável. Eu gostei da sua pergunta, se ele é médico. Eu acho que é uma coisa eu não sei, efetivamente eu não sei. Porque ele está dizendo agora na televisão, e eu vi falar, ninguém me contou, ele está dizendo que vai ser presidente da República no Brasil. Vamos falar um pouquinho, voltando. Eu acho que a questão do programa Mais Médicos bateu numa questão importante, que é a questão do Revalida. Né? Sim. Quer dizer, eu vou dispensar o Revalida para esses médicos ou não vou? Preciso ter o Revalida ou não? Até para que é a prova, midiático, né? Para todos. Deveria ser para todos. Eu não sei se o Dr. Rei prestou o Revalida. Será que ele prestou? Também é uma boa pergunta. Eu não sei. Mas como é que o senhor vê essa questão do Revalida? Eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que para você exercer a sua atividade aqui dentro do país de forma autônoma, você tem que fazer o Revalida. Se você está inserido num programa por um contrato de X tempo e esse programa tem um objetivo imediato de mudar os índices de saúde do país por um período X, eu acho que você pode dispensar naquele período X, evidentemente fiscalizando para que esses profissionais trabalhem apenas envolvidos com o programa e não de forma autônoma. É a minha opinião. Sim. Né? Bate numa questão, mas e a fiscalização disso? Isso é um problema fiscalização é um problema em todas as áreas, né? Entendi. Mas eu acho que nessa situação a crítica que eu faço aos médicos cubanos, não ao programa Mais Médicos, porque não são só cubanos, tem de outros países também, mas a crítica que eu fiz aqui e vou continuar fazendo, é pelo regime de trabalho. Eu acho que se você contrata um médico e paga para ele R$10.000, ele faz com esses R$10.000 o que ele quiser. Ele pode mandar os R$10.000 para o país dele, para o presidente dele, para o senhor de escravos dele, se ele for um escravo, ele pode fazer o que ele quiser com o que ele ganhar, porque o dinheiro é dele. Agora, no momento que ele ganha 10 mil e recebe só 3, e 7 é confiscado e mandado lá, porque eu chamo de senhor de escravos, que está mandando a mão de obra para cá, eu considero aviltante às leis brasileiras. Eu acho que essas pessoas, ontem teve uma matéria sobre carvoaria, as pessoas estão na carvoaria, trabalhando no sistema de escravidão. Tivemos ontem 17 pessoas presas porque estão com os trabalhadores lá, na mesma situação do Mais Médicos. Pegando o dinheiro do carvoeiro, dando um pouquinho para ele e ficando com o resto. Essas pessoas foram presas. E quem gerencia o programa Mais Médicos dos cubanos não vai preso cometendo o mesmo crime de apropriação do fruto do suor de um trabalhador. É a crítica que eu faço. Bem, agora, se entrega para ele os 10 e ele manda 7 para Cuba, problema dele, que mande 7, que mande 8, que mande 10. Ele faz o que ele quiser porque o dinheiro é dele. Agora, quando o nosso governo confisca o salário, né, de um trabalhador para mandar para o senhor de escravos, eu acho que tinha que ter gente presa. Espera um pouquinho, eu só não entendo uma coisa aí. Por exemplo, vamos pegar um exemplo comum, que acontece hoje em qualquer lugar, inclusive no nosso município. A prefeitura paga uma organização social para recrutar mão de obra. Ok. Ela paga para quem? Eu não sei. Para a organização social. É ela que distribui. Contrata a mão de obra. E ela que ela contrata e paga. É diferente você ter pessoas trabalhando e mandando o salário para outro lugar. A relação da mão de obra é com a organização social. Ok. Por exemplo... Mas essa pessoa, para estar na organização social, ela tem que subscrever a associação e fazer parte da associação. É diferente, doutor. Não. Contratado. Não, mesmo que seja contratado. Contratado, é um profissional contratado. Ela está trabalhando com um salário combinado. Combinado. Isso. Chegou lá, combinado pela organização. Combina 10 e paga 7. Combinado pela organização social.
Sim. Quanto a organização social está recebendo Não, do o caso poder, da segurança, por exemplo. eu não você sei. Contrata uma empresa de segurança e você paga também encargos sociais, etc, etc. Então, você paga R$4.000 e o trabalhador recebe 2. Eu só estou colocando. Não, eu entendi. Eu não sei se o governo paga 3 para o médico e 7 para o governo de Cuba, ou Paga se 3 o governo médico e manda 7 10 para o médico, para o governo de veio o Cuba, chileno. e o médico de Cuba é que Então, paga como aí ele vieram deve os pagar. médicos chilenos. Vieram os chilenos também. Os chilenos recebem 10. E Então, o de Cuba recebe 3, porque 7 é mas mandado acho para que Cuba. depende errado. eu acho que depende da relação, com quem eu estou me relacionando e de que forma. Né? Eu acho que se o governo manda 10 porque fez o contrato com Cuba desta forma e com os médicos chilenos de outra forma, certo? Se manda 10 para o governo de Cuba, quanto o governo de Cuba paga para os seus médicos é um problema do governo de Cuba. Ok, doutor. Vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa que é do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas.